Sábado, 20 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e entrega todos os dias, então dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube, e aí você vai receber a notificação toda manhã, bem cedinho. E como domingo não tem café, hoje eu vou falar sobre o que vai rolar nesse fim de semana, com as semifinais dos torneios que estão rolando, e o que ficar de olho aí pro domingo e pro começo da semana, mas lembrando que, evidentemente, o café volta segunda-feira cedinho. Vamos começar por Halle, o ATP 500 mais forte da semana, que tem João Fonseca nas semifinais de duplas ainda. Ele e o Altmaier tiveram um jogo adiado contra Shelton e Cobolli, né? O jogo do Altmaier foi pro terceiro set, ele jogou com o Medvedev, foi uma partida longa, ia ficar tarde para essa dupla entrar, eles adiaram para hoje. Vai ser o último jogo do dia, imagino que comece ali por volta de 11, talvez meio-dia, de Brasília, talvez. É semifinal, e a outra semi de duplas tem Galloway e Pierce contra a Ribagé e Olivetti. Nas semifinais de simples, a gente tem Alexander Zverev contra Taylor Fritz, numa semi. O Zverev vindo de 10 vitórias seguidas, é a sexta vez dele nas semifinais em Halle. Só outros 3 jogadores fizeram 6 semis em Halle na carreira toda, né? O Federer, o Federer tem 15 semifinais em Halle, chega a ser engraçado. O Kafelnikov tem 7 e o Kohlschreiber, o perigoso Kohlschreiber, tem 6. E o Zverev é o jogador com mais vitórias na carreira em torneios da ATP 500, né? Ele quebrou o recorde do Nadal essa semana, ele agora tem 123 vitórias, a marca do Rafa era de 121, né? E o Zverev avançou para semi, ganhando do Collignon por 7-6 e 7-6, foi um 12-10 e 7-2 os placares dos tiebreaks, e vai ser a semifinal, olha que número, cara, de número 87 da carreira do Zverev. Só esse ano já são 8 semifinais, é muita coisa, né? O Taylor Fritz é o cara que mais venceu o jogo na grama nessa década, são 42 vitórias, e ele tem vantagem no head-to-head contra o Zverev, 9-5, venceu os últimos 5 confrontos, né? E passou para semi num jogo de 3 tiebreaks contra o Ben Shelton, 6-7, 7-6 e 7-3, 6-7, 7-6 e 7-6, com 10-8 no tiebreak do segundo set e 7-3 no tiebreak do terceiro, salvando um match point no tiebreak do segundo set. Um jogo que não teve nenhuma quebra de saque e só o Shelton teve breakpoint, foram 4 breakpoints, mas ele não converteu nenhum. E foi uma repetição da final de Stuttgart na semana passada, que o Shelton venceu 6-4 no terceiro. Foi a primeira vitória do Fritz sobre um top 10 esse ano. Interessante, né? Lembrando que ele foi semifinalista de Wimbledon ano passado. Tem bastante coisa para defender, mas é sempre um cara perigoso na grama, assim como o Shelton. A outra semi tem o Altmaier, como eu já falei, né? O Daniel Altmaier. Ele vai jogar contra o Francis Tiafoe. O Altmaier é o wildcard, está nas 2 semis, né? Nas simples e duplas. Nas simples ele derrotou o Medvedev. Esse jogo foi 6-4, 6-7 e 6-4. Ele é número 81 do mundo, né? Tem 27 anos, vai ser a terceira semifinal dele na carreira, só a terceira. As 2 anteriores foram em 2021. As 2 no Saibro, o Mag Kitzbühel, naquela antiga turnê Casper Ruud de Saibro pós-Wimbledon. E o Tiafoe avançou ganhando do Félix Auger-Aliassime. Foi a primeira vez que na carreira que ele ganhou do Félix. Ele tinha 3 derrotas em 3 jogos, salvou um match point, inclusive. E esse jogo foi 3-6, 6-3 e 7-6 com 14-12 nesse tie-break. Foram 3 match points para o Félix no tie-break do terceiro. E vai ser a 21ª semifinal da carreira do Tiafoe. Número importante também, né? É a segunda semi dele na grama, ele foi campeão em Stuttgart em 2023. E é a primeira vez que Halle tem mais de um americano nas semis, né? Porque tem o Tiafoe e tem o Fritz na outra. Vamos falar do WTA 500 de Berlim, porque é o torneio forte, é o meu torneio preferido essa semana, pode dizer a verdade, né? Halle, óbvio que Halle tem João Fonseca, eu tô acompanhando, tô vendo mais, vendo as duplas, né? Depois que ele perdeu nas simples. Mas muito jogo interessante, né? E as semis são ótimas, porque um vai ser Pegula e Sabalenka e a outra semi vai ser Noskova e Iala, né? A Pegula tá num ano bom, ganhou 1.000 em Dubai, ganhou 500 em Charleston, tem 2 títulos na grama na carreira, né? Ganhou Berlim em 2024 e ganhou Bad Homburg em 2025, ganhou da Iga na final, inclusive. Ano passado, e a Iga foi campeã de Wimbledon.
O head-to-head aí é muito favorável para Sabalenka, é 9-3, e ela ganhou 5 dos últimos 6 jogos. Mas a Aryna não fez lá grandes apresentações em Berlim até agora, né? Ela fez um 6-4, 6-4 na Alexandrova e depois 6-4 no terceiro set contra Bartunkova. Ela não tem título na grama. Tem 2 vices só. Um em Eastbourne, que foi em 2018, e outro em Hertogenbosch 2022. Ano passado ela fez 2 semis, uma em Berlim e outra em Wimbledon. Bons resultados, mas é aquilo, às vezes a gente espera mais da Sabalenka. A outra semi tem Noskova e Ala, como eu falei. A Noskova, que é número 13 do mundo, fez 6-1, 6-3 em cima da Badosa. Repete a melhor campanha dela na grama, que tinha sido a semi em Bad Homburg no ano passado. Perdeu da Pegula, que foi campeã, como eu acabei de falar. E é o melhor resultado da temporada, né, igualando em termos de campanha da Noskova. Ela tinha uma semi em Indian Wells, óbvio que Indian Wells é 1.000, mas em termos de avançar semi, quartas e tal, ela iguala, né? Perdeu da Sabalenka em Indian Wells. E a Iala, que faz um grande torneio, né? Ela tirou a Svitolina nas quartas, 6-3, 6-4. 2 vitórias grandes na sequência. Ela tinha superado a Rybakina antes, por 7-5, 6-4. E na primeira rodada ela ganhou da Donna Vekic, que foi campeã em Queens no fim de semana. E é a segunda vez na carreira que a Iala derrota 2 top 10 no mesmo torneio. Ela tinha feito isso em Miami ano passado, que ela ganhou da Iga e da Madison Keys. Também iguala o melhor resultado da temporada em termos de fases, né? Ela fez uma semi em Auckland. E o head-to-head delas é 1-0 para Noskova. E esse jogo foi em Indian Wells. Esse ano foi 6-2, 6-0. Uma vitória bem, né, bem dominante. Bom, na ATP também tem semifinais em Queens. Tem Nakashima e Francisco Cerúndolo. Nakashima que vem de vitória sobre o Deminauer, 7-5, 6-3. E o Cerúndolo passou pelo Arthur Ferry 6-4 no terceiro. A outra semi tem Tommy Paul e Hugo Humbert. O Tommy Paul passou pelo Fokina 6-3, 7-6, com 7-4 no tie-break. E o Humbert, ele completa o jogo de oitavas contra o Medjedovic, ganha 7-6 com 7-5 no terceiro, salvando 4 match points. Depois voltou para a quadra e tirou o Hijikata 6-1, 6-2. Então chega aí numa semi depois de uma rodada dupla. Na WTA também tem Nottingham, que é o torneio menos ilustre da semana. Uma semi tem a Pliskova e a Boskova. A Pliskova passou pela Gibson 7-5, 6-4 e a Boskova tirou a Tatiana Maria, sempre ela aparecendo na grama, 7-5 e 6-0. Aqui eu acho que vale destacar esse retorno da Pliskova, né? Porque ela não estava nem entre as 400 do mundo em fevereiro, mas fez quartas de final em Linz, quartas de final em Madrid, oitavas em Roma, quartas em Queen. Tá subindo aos poucos, tá no top 100, começou a semana como o número 87 do mundo. No live ranking ela já aparece em 74, e se for campeã em Nottingham, pode terminar aí o torneio até como 50 e pouquinhos ali do ranking, né? E a gente tá falando de uma veterana, claro, mas de uma ex-número 1 do mundo, não custa lembrar. Isso é uma coisa que, né, como ela não ganhou o Slam, muita gente nem lembra que Pliskova foi número 1 do mundo, mas foi, por pouco tempo, mas foi. E jogou final de Slam, perdeu, mas esteve, se eu não me engano, em 2, né? Acho que uma no US Open e uma em Wimbledon, se eu tô lembrando direito. Ela perde da Kerber, se eu não me engano, no US Open. Eu tô falando de cabeça, tá? Não tô olhando no abstract. E tem uma final em Wimbledon, acho. Não lembro agora de cabeça. Talvez, não lembro de quem foi que a Ashley Barty ganhou. Foi da Pliskova? Não lembro agora. Mas acho que ela foi longe lá também. A outra semi tem Emma Navarro contra a Victoria Golubic. A Emma ganhou da Bolsas Maneiro 7-6, 6-2 e a Golubic tirou a Anne Lee por 6-3 no terceiro. Esse torneio para Emma Navarro não deixa de ser um retorno às vitórias, porque ela foi campeã em Estrasburgo antes de Roland Garros, deu bons sinais ali e tal, mas ela tomou uma segunda rodada em Roland Garros e a primeira rodada em Hertogenbosch antes de ir para Nottingham. Então ela tá aí, né, entre altos e baixos, agora uma semana de alta. É um momento de retorno dela ao circuito, né? Ela ficou 2 meses sem jogar, de março até maio. Falou em questões físicas, questões de saúde mental, que precisava, né, espairecer, ficar ali um tempo sem pegar em raquete, sem ver tênis. Ela ganhou peso, isso foi muito comentado, né? Está sendo muito comentado em redes sociais, porque foi um ganho de peso assim, muito nítido. Ela está bem maior do que estava.
Tem uma entrevista de integrantes da equipe dela falando em problema de tireoide, mas enfim, questões de saúde afetaram, né, e ela ganhou peso, mas está jogando bem. E são bons torneios, né? Então acho que a gente tem um fim de semana aí bem interessante para acompanhar, para ver. Além disso, já tem qualis rolando em Eastbourne e Maiorca, na ATP. Quali também de Bajong e Eastbourne na WTA. Então tem coisa legal aí para ver esse fim de semana. Lembrando que o café volta segunda-feira, e aí a gente já vai poder comentar a chave do João Fonseca em Eastbourne, o quali de Wimbledon, que vai ter brasileiro, e o que mais tiver rolando de interessante no sábado, no sábado e no domingo. Mas calma, não estamos acabando o podcast ainda não. Vai ser mais curto hoje que o normal, porque realmente tem menos assunto. Não vou aqui comentar o 3-0 da seleção. Gostei, podia ter sido mais, foi legal. Mas realmente a sexta-feira não foi lá muito quente em termos tenísticos, em termos de assuntos para comentar. Mas tem outra coisa para observar nesse fim de semana e de repente no começo da próxima semana, mas óbvio que se acontecer no começo da próxima semana eu vou trazer esse assunto lá na frente, que é a questão dos cabeças de chave de Wimbledon. Eu não sou muito de ficar observando, prestando atenção demais a isso, naturalmente, eu não esquento muito a cabeça, mas como tem muita gente interessada e ligada nessa expectativa de onde João Fonseca vai estar na lista dos cabeças de chave de Wimbledon, vou fazer um breve comentário aqui. Porque hoje o João é número 25 do mundo, né, no Live Ranking ele está caindo para 27. Ele pode até ser ultrapassado pelo Nakashima, que está na semi de Queens, e ele começaria semana que vem como 28 do mundo. Mas qual é a importância? O povo quer saber se o João vai ficar entre os 24 primeiros cabeças de chave. Porque ficando entre os 24, ele foge da possibilidade de enfrentar um dos 8 primeiros do ranking, ou um dos 8 primeiros cabeças de chave, no caso, já na terceira rodada de Wimbledon. Então ele enfrentaria ali, né, de 9 a 16 na terceira rodada, o que é um ganho, evidentemente, né? Você evita o risco de enfrentar um Sinner ou um Djokovic na terceira rodada. Que foi o que aconteceu em Roland Garros, ele pegou o Djokovic na terceira rodada. Ganhou, foi lindo, foi, né, sísmico, como eu falei, mas não era o ideal, né? Teria sido melhor, menos estressante pegar um adversário, né, menos forte. Mas qual é a chance do João estar entre os 24 cabeças, né, se ele for 27 ou 28 do ranking na segunda-feira? Eu acho que é uma chance bem razoável, porque, primeiro, para ele cair para 28, Nakashima teria que ser campeão em Queens. Então já não é uma chance tão grande assim. Pode acontecer, claro, mas ele não é exatamente o favorito. Mas a gente tem que considerar o seguinte, né, já tem as ausências garantidas, confirmadas do Alcaraz, que é número 2 do mundo, do Lorenzo Musetti, que é número 15 do mundo, e do Valentin Vacherot, que é número 19. Ou seja, se o João começar a semana como 27, ele já entra como cabeça 24 automaticamente. Se ele começar a semana como número 28 do mundo, ele precisaria de uma desistência a mais. E aí tem 2 tenistas que são dúvida, e eu tô achando que é muito provável que os 2 não joguem, tá? O Arthur Fils, que é número 21 do ranking, ele não joga desde antes de Roland Garros, e o Rafael Roda, que é número 24 do mundo, também é dúvida, desistiu de Eastbourne, está se recuperando de lesão, é possível que não vá para o Wimbledon. Então, com uma dessas desistências, aí já nem importa se o João vai ser 27 ou 28, ele já entra como cabeça de chave, entre os 24 primeiros. Né? E o ranking que conta para definir esse cabeça de chave é o ranking dessa segunda-feira, porque a chave é sorteada na quinta. Então não precisa esperar acabar Eastbourne, né? O ranking da segunda-feira seguinte, pós-Eastbourne, pós-Maiorca, não afeta quem vai ser cabeça de chave em Wimbledon. O que afeta é esse ranking dessa semana que termina agora com Halle e Queens. Então essa é a relevância dessa, né, expectativa de se o João vai ser um dos 24 primeiros cabeças, se vai entrar com 25 para frente. E se entrar com 25, aí já tem uma chance de pegar um Sinner ou um Djokovic na terceira rodada, ou um Zverev, ou um Shelton, né, e a coisa fica um pouquinho mais difícil, ou um Taylor Fritz. O que mais tem para acompanhar hoje, sábado?
tem Gustavo Eid contra Facundo Dias da Costa na final do Challenger 100 de Poznan, na Polônia. É saibro. O Eid já está ganhando 35 posições no ranking. Ele está indo para 152 no live ranking agora. Se ele for campeão, ele fica entre os 140, vai ter o melhor ranking da carreira, o que é relevante. O Eid também está voltando de uma pausa, de lesão, e está conseguindo resultados consistentes nesse nível, Challenger. E no Challenger de Nottingham, que é um Challenger 125, mais forte, tem Fernando Romboli, que está jogando com o americano Theodore Winegar, e ele está na final. Vai jogar contra Kiger e Stalder, 2 americanos também. Eu acho que é Kiger, acho que não é Kiger, mas enfim, escreve K-I-G-E-R, eu acho que é Kiger. Não tem a pronúncia no site da ATP. Mas já é um resultado importante para o Romboli, né? E essa dupla americana, Kiger e Stalder, eles derrotaram a parceria do Demoliner e do Balage na semi. Foi um jogo duro, 2 tie-breaks e tal. E falando em brasileiros, na segunda-feira começa o Challenger de Piracicaba. Vou até dar um pulo lá hoje, sábado, porque tem uma entrevista que eu quero fazer há muito tempo e tem uma boa chance que role hoje. E se rolar, vai ter muito conteúdo importante e relevante aqui, tá? Hoje não tem cafezinho de boteco, mas tem perguntas dos apoiadores. E só para lembrar, apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente, mensalmente para o meu trabalho, para o meu jornalismo, né? Ajudam direta e indiretamente a produzir esse podcast, o Café com Cossenza, a fazer a dar um pulo como eu vou fazer hoje lá em Piracicaba, fazer um bate e volta, né? Gente que não só ajuda financeiramente, mas ajuda no sentido de incentivar o meu trabalho, que é muito bacana, tá? Quem quiser saber mais detalhes sobre como apoiar e que conteúdo recebe, pode entrar lá no apoia.se/saque e vôlei ou mandar uma mensagem para mim no Instagram para saber como é que funciona. Mas, basicamente, o que eu entrego é conteúdo exclusivo para os apoiadores em áudio, vídeo e texto. Conteúdo em primeira mão, inclusive, os textos que vão para Instagram, que vão para o UOL, os apoiadores recebem primeiro, sempre na noite anterior ou na tarde anterior. Quando eu recebo áudios de tenistas, eu mando para os apoiadores. As entrevistas, todos os apoiadores recebem em primeira mão, sem edição. Inclusive, se essa entrevista de sábado, né, de hoje, rolar, vão receber no sábado ainda, antes de eu editar, antes de eu preparar, transcrever e publicar o vídeo em redes sociais, tudo. Os apoiadores recebem tudo antes. As informações em primeira mão que eu tenho para publicar também vão para eles. Análise de jogo, logo depois que as partidas terminam, João Fonseca, eu mando sempre análise em áudio, logo depois que termina. Além disso, tem o nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram. Eu estou lá comentando o tempo todo e é um grupo muito legal. Não precisa compartilhar o seu número de telefone, então mantém sua privacidade. Então, tem tudo isso. E ainda tem alguns eventos presenciais que a gente faz em São Paulo. Às vezes sai para comer, às vezes, né, vai ter o torneio Saque Volley Open agora no fim de julho. Então, quem quiser saber mais, entra lá no apoia.se/saque-volley ou manda uma mensagem para mim no Instagram ou no meu e-mail, que é ac@cossenza.org. Tá bom, gente? Então vamos para as perguntas dos apoiadores. Tem 2 perguntas e meia aqui. A primeira é do Fernando Calmon. Ele pergunta: se eu fosse treinador, eu preferiria treinar um louco talentoso ou um disciplinado regular? Eu respondi isso já no Telegram, mas eu vou responder aqui também. Acho que eu preferiria treinar um louco talentoso. O potencial é tentador, sabe, Fernando? Acho que... E é por isso que loucos talentosos nunca ficam sem técnicos bons. Porque tem sempre alguém disposto a aceitar, pensando na possibilidade de, nossa, essa pessoa aqui tem talento e eu acho que eu consigo tirar algo daqui. Se eu conseguir, vai fazer uma maravilha para o meu nome, para o meu currículo, para a minha carreira. É por isso que a Raducano não fica sem técnico, né? Porque sabem que tem um potencial grande ali. Talvez dure pouco, mas se acertar, se as coisas encaixarem durante 1 ou 2 semanas, ela é capaz de fazer alguma coisa grande, como já fez, né? Ela é campeã de um US Open, afinal, e isso faz a carreira de uma pessoa, né? Ou dá um gás para a carreira de uma pessoa que está ali procurando, né, se reerguer, se for o caso. Mas eu acho que assim, o meu perfil de pessoa, de como eu trabalho, de como eu sou no dia a dia, seria mais esse disciplinado regular. Eu acho que encaixaria mais com o meu perfil. Mas é óbvio que é tentador você
ter o potencial, né, um potencial insano e ver o quanto você consegue tirar desse potencial. E a Michela Guimarães pergunta o seguinte: você acha que o Altmaier pode desistir de jogar duplas caso ele ganhe o jogo dele de simples? Ela está falando de rally, né, porque ele está na semifinal de simples e de duplas, e a semifinal de duplas é com o João Fonseca. Eu também já respondi isso no Telegram, mas eu tô botando aqui no café porque é importante, acho que mais gente pode levantar essa questão. Eu acho que ele, sim, se ele fosse desistir, ele teria desistido já na sexta-feira, antes do para não precisar nem adiar esse jogo para sábado. Mas também ficaria chato desistir da dupla, sendo que ele vai jogar simples. Então, como é que você fala: não quero mais jogar dupla, tô lesionado para jogar dupla, mas eu vou jogar simples? Não pega tão bem também, né? Então tem essa questão. Mas poder desistir ele pode. E aí, às vezes, o que acontece nas duplas é um acordo de cavalheiros que quem cita uma lesão é o parceiro. Mas aí seria, no caso, o João, que dizia: tô com um desconforto aqui treinando, e aí eles abandonam, que é para o Altmaier não ter o desgaste de jogar essa dupla e jogar a final no domingo. Tá? Isso é um acordo de cavalheiros, isso não é mentira, não é uma vergonha, né? Acho que todo mundo entende o que acontece. Não acho que o Altmaier vai desistir. Acho que se acontecer isso, desistiria o João, sabe? Mas também, se acontecer, gente, pelo amor de Deus, não vamos criar um desespero se o João falar que sentiu alguma coisa, ou sei lá, de repente diz que tá com dor de barriga, não tá doente, porque é para poder jogar em Eastbourne, né, na segunda ou na terça-feira, para não dizer que tá lesionado e melhorou magicamente na terça-feira. Esse tipo de coisa acontece. Acho que não seria o caso de prejudicar a final, seria o maior resultado da carreira do Altmaier pelo desgaste adicional de jogar a dupla à noite. Mas isso aqui é tudo especulação, tá? É quase mais conversa de bar do que uma resposta séria, né, profissional, digamos assim. Mas acontece, né? É só olhar o circuito, acompanhar um pouquinho do circuito de duplas. Quando tem algum simplista jogando, essas coisas acontecem, né? Só lembrar dos casos do Medvedev jogando dupla com o Demoliner. Mas, e a outra pergunta que a Michela faz é o seguinte: seria bom pro João nem jogar a semi de duplas? Deveríamos até torcer para o Altmaier desistir? Cara, eu acho que seria bom pro João no sentido de, vai embora para Eastbourne, já treina lá, já vê a quadra, que grama tem sempre uma diferença, né, entre uma quadra e outra, entre um torneio e outro. Acho que até maior do que eu saiba. Que vai pegar uma grama nova em Eastbourne, já está treinando uma grama de quase uma semana em rally, tem tudo isso também. Então acho que seria bom para o João se ambientar em Eastbourne. Mas torcer para o Altmaier desistir, eu não sei. Torça aí à vontade. Eu não sei se eu torceria para o Altmaier desistir. Eu acho que seria legal o João ser campeão de dupla também, né? Principalmente se o Altmaier perder simples. Aí acho que ele investe tudo na dupla. Mas vamos ver o que acontece nas simples primeiro, né? E a outra pergunta que tem aqui, na verdade, ele nem mandou hoje pro café, ele mandou ontem, e eu respondi só no Telegram, mas vou colocar aqui também, que é a pergunta do Ricardo Silveira. Ele perguntou se eu achava que seria bom o João jogar na dupla da Copa Davis. Ele perguntou isso justamente porque ontem, né? Anteontem teve o anúncio da Davis e teve todo aquele assunto de Rio de Janeiro, quadradura, indoor e tal, e o Ricardo perguntou isso, se o João jogaria dupla, né? Eu acho que assim, seria ótimo ter o João jogando dupla, porque sacando o que ele saca, com a competência que ele tem na rede, com a potência que ele tem do fundo de quadra, seria sempre uma ótima opção para dupla, né? E acho que muito mais se a gente estivesse falando do formato antigo da Copa Davis, que era disputado em 3 dias, né? E como o Guga fazia, o Guga jogava simples na sexta, dupla no sábado e simples no domingo. E dava para fazer isso, né? Tem um desgaste, evidentemente, mas o Guga fazia e jogava muito bem, né? Hoje a Davis é disputada em 2 dias, embora seja melhor de 3 e não mais melhor de 5, mas como é disputado em 2 dias, você tem que jogar a dupla e jogar a simples, né, no mesmo dia, no segundo dia do confronto. Não sei se o Jaime, ou sim, capitão do time, em algum momento vai optar por fazer isso, né? Não acho que isso vai ser a primeira opção nunca. Se tiver enganado também, tudo bem. Só acho, tá? Só uma opinião, não é uma crítica se o Jaime fizer. Mas aqui o Brasil tem dupla boa, né?
Então, sabe, seja com o Rafa e com o Orlandinho, ou seja com o Demo entrando, ou com o Rombol entrando, o Brasil tem boas opções de duplistas. E essa parceria que foi a que o Jaime levou pro outro confronto, que é do Orlandinho e do Rafa, é uma parceria que está jogando o circuito com um entrosamento. Então eles se conhecem, são uma dupla azeitada ali. Então, eu acho que nunca vai ser a primeira opção do Jaime, sabe? Mas eu gostaria de ver, eu acho que... Bom, não vou ousar dizer que o João como duplista é melhor que o Rafa ou o Orlandinho, mas eu acho que se tirar um dos dois e botar o João, acho que o Brasil, na pior das hipóteses, não perde nada. Não sai perdendo. Porque o potencial que o João tem é enorme. A gente viu o que ele fez no Rio Open. Ele entrou lá sem entrosamento nenhum com o Marcelo Melo, foi lá, pum, ganhou, campeão. E agora tá numa semi, né? Tinha perdido no quali, mas ganhou uma segunda vida e agora tá numa semi de um 500 forte também. A chave de dupla nem tá tão forte assim, mas ganhou jogos importantes. Então tá aí. E é isso, gente. Obrigado pra quem ficou até aqui. Um ótimo semana pra todo mundo. Eu estarei em Piracicaba tentando essa entrevista. Torçam por mim, porque vai ser conteúdo legal se acontecer. E é isso. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Volto com o café na segunda-feira. Um abraço.